até que Deus chega lá, né? Então é maravilhoso quando nós vemos a fidelidade de Deus, ou seja, né, quando Deus fala uma coisa, ela vai acontecer. Agora eu quero fazer uma pergunta para você responder para alguém que está aqui nesse lugar, alguém que é poderoso. Você é fiel a Deus? Aí eu falo que eu ponho um ponto de interrogação, né? Aí é você que responde para Deus e não para mim, não tem nada a ver com isso. Eu só fiz a pergunta. Eu fiz a pergunta e vou repetir. Você é fiel a Deus? Então nós vamos ver alguns princípios sobre fidelidade. E aí você vai saber se você é fiel a Deus ou não através da palavra de Deus. Não através do que o pastor fala, mas do que a palavra de Deus está. Okay? Então nós vamos ver alguns princípios sobre fidelidade. Primeira coisa, fidelidade é compromisso. Gênesis capítulo 17, verso 7 fala assim: estabelecerei o meu concerto entre mim e ti, e a tua semente depois de ti, em suas gerações, por concerto perpétuo, para te ser a ti por Deus, e a tua semente depois de ti. Deus fazendo promessa a Abraão, Deus falando com Abraão, desde a aliança que Deus fez com Abraão, e as promessas de que esta aliança que ele fez com Abraão se estenderia pela sua descendência e também pelas gerações depois de Abraão. E aí nós vamos ver que Deus cumpriu a sua palavra e sempre cumprirá. Ela continua a promessa em nós, porque ele falou: depois da sua descendência, os que vierem depois de você, nós, a humanidade. E aí a palavra de Deus, a promessa de Deus, ela continua. Por quê? Porque Deus tem compromisso com a sua palavra, porque Deus tem compromisso com aquilo que ele tem falado para nós. Deus tem compromisso com tudo aquilo que ele fala, ele faz. Então nós vemos que a fidelidade, ela é compromisso. Deus, ele tem um compromisso com a sua palavra, e ele não volta atrás. Pode ter alguma circunstância diferente, Deus não volta atrás. Deus permanece fiel, como nós vemos aqui em 2 Timóteo, que mesmo nós sendo infiel, Deus permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo, porque não pode voltar atrás, porque ele é Deus poderoso. Então, se você chegou aqui nessa noite, nós estamos falando de fidelidade, a fidelidade de Deus. Se nós temos a fidelidade, Deus, ele é fiel para cumprir a promessa que ele tem feito para você. Se a Bíblia fala que Deus, nos momentos de angústia, ele é presente em nossas vidas, ele cumpre com sua promessa. No momento de angústia, Deus é presente nas nossas vidas. Ele é o socorro bem presente nas nossas vidas. Ele não vai voltar atrás. Nós temos aqui agora. Eu posso ser infiel com Deus, mas a palavra de Deus permanece. Se Deus falar para mim: não temas, meu filho, que eu te ajudo, está na palavra de Deus. Você acha que ele não vai ajudar? Porque ele é fiel, ele tem compromisso com aquilo que ele fala. Nós muitas vezes, nós não temos compromisso com aquilo que falamos muitas vezes. O homem, né? Quantas vezes o homem fez uma promessa para você e nunca se cumpriu? Por quê? Porque o homem é falho. Mas Deus, ele permanece fiel na sua palavra. Então tudo aquilo que você tem aprendido de Deus, as promessas que Deus tem feito para você, ela vai se cumprir na tua vida. Quando nós estamos passando por momentos difíceis, nós sabemos que nós temos a palavra de Deus, e Deus socorre nós no momento de angústia, no momento de tempestade. Deus é o nosso refúgio, o nosso abrigo, está na palavra. Deus não pode voltar atrás. Vou repetir o verso outra vez, 2 Timóteo capítulo 2 e o verso 13: se formos infiéis, ele permanece fiel, não pode negar-se a si mesmo. Não pode negar-se a si mesmo. Você é fiel a Deus? Essa é uma das características ou princípios de fidelidade. Permanece fiel, não volta atrás. Podemos ser assim como Deus nesse momento? Não como Deus é, mas podemos imitar a Deus.
ser imitadores de Deus e não voltar atrás daquilo que nós fazemos, daquilo que nós falamos. Muitas vezes o homem volta atrás. Muitas vezes o homem fala algo, você fica esperando, mas não vem resposta mais, só fica na palavra. Deus cumpre. Deus cumpre com a sua palavra. É tão maravilhoso de ver como a palavra de Deus ela é fiel em nossas vidas. E quando nós olhamos para esse verso, que nós lemos, se nós formos infiel, Deus permanece fiel, não pode negar a si mesmo, irmãos. Que bom esse Deus que nós servimos, que bom esse Deus poderoso, esse Deus maravilhoso que nós servimos, que Ele não volta atrás, Ele não nega, Ele não pode negar a sua palavra. Essa é uma qualidade daquele que é fiel. Nós podemos tirar exemplo, a Bíblia fala que nós temos que ser exemplo, tirar exemplo do Senhor. Então, irmãos, por isso que eu fiz essa pergunta: você é fiel a Deus? Porque quando nós olhamos para a palavra de Deus, ela é um espelho para nossas vidas. Quando nós estamos com o cabelo mal arrumado, nós vamos no espelho, nós olhamos lá e damos uma caprichada para sair de casa. Não é verdade? E aí quando eu olho para a palavra de Deus, eu estou vendo se eu estou bem arrumado, se eu estou sendo fiel a Deus ou não. A palavra de Deus para nós. Deus permanece fiel. Muitas vezes passamos lutas e parece que Deus não está presente, na verdade, porque o ser humano, na hora da angústia, na hora da tristeza, ele sente, mas Deus está presente. Se Ele falou que Ele é socorro bem presente na angústia, Ele não pode negar a sua palavra. Eu não posso falar para alguém: na hora da angústia eu vou estar bem presente na sua vida. Eu posso te ajudar em oração, eu posso te ajudar no momento difícil como um irmão, e isso é muito bom, mas prometer algo que eu não posso cumprir, ficar sempre presente na angústia de alguém, a gente não consegue. Mas Deus permanece fiel. Aleluia. A fidelidade de Deus é demonstrada na sua palavra, irmãos. A fidelidade de Deus é demonstrada na sua palavra. Por isso nada falta para aqueles que confiam em Deus. Se você confia em Deus, nada vai faltar para você. Por quê? Porque Deus não pode voltar atrás na sua palavra. Nada vai te faltar. Nada. Socorro não vai te faltar. Ajuda de Deus não vai te faltar, porque Deus está presente. A Bíblia fala que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Se nós somos vencedores, se a palavra de Deus diz isso, nós somos vencedores. Deus não pode negar a si mesmo, é a sua palavra. Lá em Isaías fala: quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. É verdade, vai se cumprir. Isso significa nos problemas que nós passamos: quando passares pelo fogo, não te queimará, nem sinal de chama de fogo vai ficar em você, nem a chama arderá em ti. Você crê na palavra de Deus? Deus não pode negar a si mesmo. Deus cumpre com a sua palavra. Deus é fiel. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, quando nós temos uma aliança com Deus, necessita ser fiel em tudo a Deus também. Se Deus é fiel, não pode negar a si mesmo. Ele é fiel, Ele cumpre com a sua promessa. Mas para nós termos uma aliança verdadeira com o Senhor, ser abençoado de verdade, nós precisamos ser fiel em tudo para Deus. Que maravilha quando nós olhamos para a palavra de Deus. Então o primeiro princípio de fidelidade é compromisso. Deus tem compromisso com a sua palavra. Tem um compromisso com a palavra de Deus. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Outra coisa, segunda coisa, fidelidade é uma expressão de amor. Fidelidade é uma expressão de amor. O Salmo 89, o verso 1 e 8,
Diz assim: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, com a minha boca manifestarei a tua fidelidade, de geração em geração. O Senhor Deus dos exércitos, quem é forte como tu? Senhor, como a tua fidelidade ao redor de ti. Então, o Salmos 89, o verso 1 e 8, diz isso, como no finalzinho ali, como tu, Senhor, como a tua fidelidade ao redor de ti. Deus é fiel, aleluia. A fidelidade é ter cumplicidade e andar junto e ter unidade. Vou repetir: fidelidade é ter cumplicidade e andar junto e ter unidade. O que é cumplicidade? Cumprir com aquilo que está na palavra. Deus cumpre, então ele tem cumplicidade. Deus... Se eu não estiver de acordo com a palavra de Deus, eu vou conseguir andar junto com Deus? Não vou. É a Bíblia que diz, não sou eu que digo. Pode andar dois juntos se não estiver de acordo? Não pode. Tanto como nós aqui, se nós não estivermos em união, nós não podemos caminhar juntos, porque não vai dar certo. Mas quando nós temos a fidelidade a Deus, estamos no mesmo Espírito, na palavra de Deus, a união, nós caminhamos juntos e somos abençoados por Deus. Então a fidelidade é uma expressão de amor a Deus, de amor à palavra, assim como Deus nos amou, irmãos. Quando nós vemos, o salmista diz: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente. As benignidades, os benefícios de Deus, as bênçãos, as promessas de Deus, eu cantarei perpetuamente, falarei dela. Eu vou cantar. Você tem cantado as benignidades de Deus? Os benefícios que Deus tem feito, você tem cantado a Ele? Não precisa cantar, mas expressar o seu amor, assim como Deus expressou o seu amor por nós. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe, irmãos, às vezes somos infiéis na nossa aliança com Deus. Sabe por quê? Porque achamos que temos capacidade de nos mantermos fiéis pelas nossas próprias forças. Nós achamos isso muitas vezes, ou pela nossa própria vontade, mas não é assim diante de Deus. Não é assim diante de Deus. Assim como Deus é fiel, devemos ser fiel a Deus, a palavra de Deus, e expressar o nosso amor. Fidelidade é uma expressão de amor. Quando eu tenho a fidelidade a Deus, eu expresso o meu amor a Deus, o meu amor à palavra de Deus. Eu expresso com as minhas ações, com os meus atos, ou com o meu louvor, eu vou expressar o meu amor. Deus expressou o seu amor, e um amor tão grande. O que Deus fez? Deu seu único filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus se entregou na cruz. A Bíblia fala, ele falou que ele poderia pedir ao Pai uma legião de anjos que pudesse livrar ele, mas por amor ele teve que suportar a morte de cruz. A Bíblia diz, uma morte dolorida e humilhante. Vou repetir a pergunta: você está vendo a palavra? Você está sendo fiel a Deus em tudo? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós sabemos que Deus permanece fiel quando eu sou infiel. Mesmo eu virando as costas para Deus, Deus continua sendo fiel. Mesmo quando eu viro as costas para a palavra de Deus, Deus continua sendo fiel, porque Deus é justo. E porque Deus não pode negar a si mesmo, Deus não pode voltar atrás da sua palavra. Assim nós devemos andar diante de Deus. Não mudar a minha posição por causa da circunstância. Eu ser fiel a Deus, mas porque algumas coisas que aconteceram, eu deixo de ser fiel a Deus por causa da circunstância, por causa do problema, por causa da dificuldade, eu deixo de ser fiel a Deus? Não. Olha o sofrimento de Jesus.
Ele mudou a sua opinião quando ele estava sofrendo? Não. Ele foi até o fim do sofrimento. Ele cumpriu aquilo que Deus determinou para ele, que Deus falou que tinha que fazer. Ele cumpriu, ele só orou: Pai, se for possível, tira de mim todo esse sofrimento, afasta de mim esse cálice. Mas se não for possível, meu Pai, todavia seja feita a tua vontade. Mas por que ele fez isso? Por amor e por fidelidade a nós. Porque ele é fiel e não pode voltar atrás. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Quantas vezes nós esquecemos de expressar o nosso amor a Deus? Nós só oramos pedindo a Deus, mas quando é para mim expressar o meu amor, a minha fidelidade a Deus, eu não expresso. Eu esqueço desse momento tão importante que Deus fica feliz, irmãos, quando nós expressamos a nossa fidelidade através do amor que nós temos a Deus, ao nosso próximo, ao nosso irmão. Fidelidade é uma palavra que tem que ficar dentro de nós, e nós precisamos observar os princípios de fidelidade. Eu dizer que sou fiel a alguém ou a Deus é fácil, mas eu preciso viver a fidelidade de acordo com o que a palavra de Deus me ensina. Assim como Deus não volta atrás da sua palavra, nós também, irmãos. Nós não podemos voltar atrás, a circunstância que vem sobre nossas vidas, mudar de posição, de opinião, voltar atrás, deixar de ser fiel a Deus por causa das tempestades, muitas vezes que vem, por causa do problema que vem, eu fico angustiado, e ali eu deixo de ser fiel por causa do problema. Não. A angústia que Jesus passou, ele continua sendo fiel. Ele continua sendo fiel. Glória a Deus. Por quê? Porque está na sua palavra. Ele não pode negar a si mesmo. Ele não pode voltar atrás. E nós também temos que fazer esse esforço de ser fiel ao Senhor e não voltar atrás. Uma expressão de amor. Quando nós não caminhamos juntos, não temos a unidade, é uma expressão de não ser fiel, não ter fidelidade, porque a voz diz 3:3, andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Não anda, não consegue. Você está de acordo com a palavra de Deus? Você está de acordo com aquilo que Deus deixou para você obedecer? Então está caminhando junto com Deus, está andando junto. Senão não consegue andar junto com Deus. E Deus não pode voltar atrás da sua palavra. Nós lemos o texto do verso de 2 Timóteo. Isso serve para nós. Eu quero receber as bênçãos de Deus. E só recebo as bênçãos de Deus. Eu só recebo o milagre de Deus. Eu só recebo a ajuda de Deus pela palavra de Deus. Eu não posso sair por outro caminho achando que eu vou receber a bênção de Deus. Pela palavra. Porque se nós permanecermos fiel, Ele continua fiel, a Bíblia diz, Não pode negar a si mesmo a sua palavra. Vou repetir de novo. Você está sendo fiel a Deus? Precisamos ser fiel a Deus. Expressar a nossa fidelidade através do amor. Amém? Outra coisa, terceira coisa. Fidelidade é ter resistência. Você tem resistência aí? Mas qual resistência, pastor? Irmãos, quando eu falo homem é no genérico. O homem cai por aquilo que ele é atraído. O homem cai por aquilo que ele é atraído. Você tem resistência para não ser atraído? Olha cá, Deus não é atraído por nada nem por ninguém. Deus é atraído pelo pecado, pelo desejo? Não. Lá em João, capítulo 12, o verso 32, diz assim, Jesus disse: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim.
Ele não é atraído nem pelo homem nem por ninguém, mas ele, quando for levantado da terra, falou: atrairei todos a mim, para mim. Então, irmãos, nós precisamos ter a resistência de não ceder aos desejos que desagradam ao Senhor. No Salmo 89, verso 8, diz assim: que a fidelidade de Deus está ao redor dele. Nós lemos: a fidelidade de Deus está ao redor dele. E se estivermos em Deus, temos em nós então a capacidade, né? Nós temos uma capacidade do quê? De superar as nossas dificuldades. Porque a fidelidade de Deus está ao redor dele. Se nós ficarmos na presença do Senhor, né? Se nós estivermos em Deus, nós temos em nós então essa capacidade vinda de Deus para nossas vidas, para que possamos manter fiéis a aliança com Deus. Quando Deus fez aliança com Noé, e ele falou para Noé: quando você olhar para o arco, né? Para o arco você vai se lembrar da aliança que eu fiz contigo. Esse arco nós entendemos que é o arco-íris, né? Cada vez que nós olhamos também para o arco-íris, nós vemos que Deus fez uma aliança com Noé e conosco também. Nós recebemos a aliança de Deus. Quando você aceitou o Senhor Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, você fez uma aliança com o Senhor, e essa aliança tem que se manter fiel diante de Deus. Para que ela seja uma aliança verdadeira, precisa ter fidelidade, senão essa aliança não é verdadeira. Deus, ele permanece fiel em sua aliança, em suas promessas, em nossas vidas. Quando Deus fala assim: ó, não temas, meu filho, porque eu sou teu Deus, eu te ajudo, eu te esforço. Aí de repente você acha que Deus vai falar: hoje eu não vou te ajudar? Eu vou te ajudar. Ela vai permanecer, a palavra permanece. Se Deus fala que nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou, nós somos mais que vencedores. Se quando nós passamos pelo fogo, não vai queimar em nós, nem vai ficar esse sinal de fogo em nós, isso vai acontecer. Problema que vem sobre nós não vai nos afogar, se nós mantermos a nossa fidelidade com o Senhor. A aliança com Deus é a fidelidade. Deus permanece fiel. Deus permanece sempre fiel em sua palavra. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. E para manter fiel a Deus, eu não posso fazer a minha vontade. Jesus mesmo disse lá em João capítulo 6, o verso 38, Jesus diz assim: porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. O próprio Senhor Jesus, ele falou: desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. A fidelidade é isso, eu fazer a vontade de Deus e não a minha vontade. Sou fiel a Deus. Eu quero ser fiel a Deus, eu vou ser fiel a Deus e vou receber as bênçãos de Deus. Não pense alguém aqui sem fidelidade recebe bênção de Deus. Não é o pastor que pensa isso. Não é o pastor que está falando. É a palavra de Deus. Nós estamos olhando na palavra de Deus. Deus permanece fiel. Eu posso virar as costas para Deus, para a sua palavra, mas Deus permanece fiel. Um exemplo: quando o filho pede algo que você não quer dar, ou quando era pequeno, talvez se tivesse seus filhos pequenos, e ele insiste e chora e tanto, chega um momento que você até acaba até fazendo, mas Deus não. Deus, quando a palavra de Deus diz que não é bom aquilo lá, se você pede para Deus, você não recebe. Mas o ser humano muitas vezes deixa, né? Eu quero dizer que Deus não pode voltar atrás. Nós temos que, se nós formos infiéis, Deus permanece fiel e não pode negar a si mesmo. Ele não pode te dar aquilo que Ele não quer te dar e que não está na sua palavra e que não é bênção para a tua vida. Não adianta orar e pedir. Pode suplicar, pode chorar na presença de Deus. Ele tem compromisso com a sua palavra. Deus tem compromisso com aquilo que Ele deixou escrito para nós, a sua palavra.
Eu tenho que ser fiel a Deus. A fidelidade expressa uma resistência dentro de mim para não cair no erro, não cair no pecado, não ser atraído por coisas que não agradam a Deus, mas ser atraído pelo Senhor, para aquele que é santo, que é divino, que está aqui, ser atraído por Ele, ser atraído por Sua palavra e deixar ela penetrar dentro de nós, porque eu quero receber as bênçãos de Deus. E Deus é fiel em suas promessas. Deus é fiel na sua palavra. Então, para manter a aliança com Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. Então, eu preciso fazer aquilo que Deus quer que eu faça. A vontade de Deus não é a minha vontade. Às vezes eu tenho vontade de fazer algo que Deus não concorda. E não adianta eu querer fazer aquilo e achar que aquilo vai ser aprovado por Deus. Não vai. Porque Deus não pode voltar atrás. O homem muitas vezes volta atrás, mas nós precisamos manter a fidelidade, não voltar atrás em situações da nossa vida, e não deixar o pecado entrar na nossa vida, não ser atraído por aquilo que desagrada a Deus, ser atraído por aquilo que Deus vê que não é a fidelidade que Ele quer em nós. Ser atraído por as coisas desse mundo, não Sua palavra. Ser atraído pela Sua palavra. Jesus, você falou, vou repetir. João capítulo 12, verso 32. Jesus disse: e eu, quando for levantado na terra, todos atrairei a mim. Jesus, Ele não foi tentado, irmãos? Lá no deserto, após ser batizado, o Espírito levou ele ao deserto para ser tentado pelo diabo. E o diabo tentou ele, tentando distorcer a palavra de Deus. Ele falou para Jesus, estava com fome, Jesus já tinha jejuado: se tu és o Filho de Deus, ele falou, você é o Filho de Deus, se tu és o Filho de Deus, transforma essa pedra em pão. Você está com fome? Jesus fala: nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. O homem poderia falar assim: se eu tenho algum poder, então eu vou fazer, vou te mostrar que eu sou. Na verdade, assim que o homem pensa. Mas não, ele obedeceu a palavra. Jesus, ele ficou na palavra: nem só de pão viverá o homem. Ele não descartou que o homem precisa de comida. Senão ele falava: o homem não vai viver de pão, mas só da palavra que sai da boca de Deus. Não, nem só de pão, né? Mas também de pão, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. O homem não pode viver sem a palavra de Deus, precisa da palavra de Deus. Então, para manter a aliança com Deus, eu preciso fazer a vontade de Deus. Essa é a aliança, essa é uma característica, esse é o princípio da fidelidade, é resistir às coisas que me atraem. Às vezes aquilo que me atrai não atrai você. Cada um tem uma fraqueza muitas vezes, mas Deus conhece a fraqueza. Se você colocar nas mãos do Senhor, olhar para a palavra de Deus, Ele vai te ajudar. Você não vai cair, não vai ser atraído. Você pode até ser tentado, mas não atraído, não vai cair no erro. Jesus nunca caiu no erro. Teve muitos motivos, né? No sofrimento. Teve muitos motivos. Ele poderia pedir para o Pai mandar uma legião de anjos tirar daquele sofrimento. Poderia acontecer, mas ele foi fiel à palavra. Ele tinha que cumprir o que o Pai determinou para ele. Nós precisamos cumprir o que o Senhor deixou para nós, a sua palavra. Fidelidade, para ser fiel e manter aliança com o Senhor. Eu não posso quebrar a aliança que eu fiz com Deus. Eu não posso quebrar a aliança. Eu professo um Deus maravilhoso, eu oro e invoco o nome do Senhor, mas muitas vezes, não aqui, mas muitas vezes o próprio Senhor fala assim: esse povo me honra só com os lábios, mas seu coração está longe de mim, porque não obedecia a palavra de Deus. Mas nós precisamos olhar para a palavra de Deus. E a palavra de Deus é ser fiel a Deus, que você vai se fortalecer, você vai prosperar,
É na palavra de Deus, é na fidelidade a Deus, é fazer a vontade do Senhor. A minha vontade, Jesus, ele veio não para fazer a sua vontade, mas a vontade do Pai. Ele é Deus, mas veio para cumprir com a vontade do Pai, a sua palavra, e nunca pisou na palavra, não é verdade? Aleluia. Então eu preciso manter a fidelidade com o Senhor. Quero terminar a mensagem dessa noite. Quero terminar a mensagem dessa noite dizendo isso para você. Seja fiel em tudo a Deus, não só naquilo que você quer. Se eu for fiel em 99, em uma não, eu estou quebrando a aliança com Deus. Pronto, a aliança com Deus ela é completa, ela não tem emenda, tem que ser toda ela. Então seja fiel a Deus em tudo. Quero citar um exemplo: José, por sua fidelidade, ele foi governador do Egito. Prosperou? Não prosperou? Por sua fidelidade, Jó tinha tudo, mas perdeu. Mas depois da prova, Deus lhe deu porção dobrada. Por sua fidelidade. Pela fidelidade que você tem com Deus, você vai ser próspero diante de Deus. Você acha que quem é fiel, Deus não faz prosperar? Mas não vai, quando você fala de prosperar, vou ficar rico, pastor? Aí eu não sei. Aí é Deus que sabe, Ele pode até te dar riqueza. Mas eu não posso pregar isso. A prosperidade que eu digo é ser próspero naquilo que Deus tem para você. Não vai lhe faltar alimento, não vai lhe faltar nada, não vai lhe faltar saúde, não vai lhe faltar alegria, né? Agora, se Deus quiser dar riqueza para você, Ele tem esse poder. Só que eu não posso pregar que Deus vai te dar riqueza, mas Ele tem esse poder. Se Ele achar que você merece, e se Ele achar que se Ele der riqueza para você, você não vai se afastar da presença dEle, ou Ele pode até te dar. Se Ele sabe que se Ele der riqueza, você vai repartir com aquele que precisa, Ele pode até te dar. Lembra quando eu preguei aqui sobre o pão nosso? De cada dia, verdade ou mentira? Quando eu oro pão nosso de cada dia, mas eu não reparto com ninguém, o pão é meu, não é nosso. Eu estou orando, falando mentira. Então o pão é meu, não é verdade? Eu oro pão nosso de cada dia, mas aquilo que Deus me dá, eu não dou para ninguém. Pode passar necessidade, tá bom para mim, tá bom. Então está errado. Cadê a fidelidade? Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Então, presta atenção, né? José, pela sua fidelidade, se tornou governador, irmãos. Passou muitas lutas, dificuldades, foi preso, né? A mulher de Potifar falou que ele tinha tentado estuprar ela, não é isso? Mas ele não fez nada disso, mas foi parar na prisão. A Bíblia fala que na prisão, Deus era com ele. Deus era com ele.